Fábio Drummond era o tipo de homem que fazia garçons tremerem antes mesmo de abrir a boca. Ninguém no restaurante ousava contrariá-lo. Até que uma novata entrou em cena e fez algo que paralisou o salão inteiro. "Eu não pedi isso!" Fábio empurrou o prato de volta com 2 dedos, sem nem olhar para o garçom que estava do outro lado da mesa. "Leva embora. E me manda alguém que saiba trabalhar." O salão do Victory era o tipo de lugar onde a toalha de mesa custava mais do que o salário de um dia de qualquer funcionário ali dentro. Lustre de cristal no teto, música baixa, clientes que chegavam de carro com motorista. E no centro de tudo isso, Fábio Drummond ocupava a mesa mais visível do salão como se fosse um trono. Ele vinha toda semana. E toda semana alguém saía do turno abalado. Anderson, o gerente, apareceu ao lado da mesa em menos de 40 segundos, com aquele sorriso travado de quem está com medo, mas tenta esconder. "Doutor Fábio, me desculpe, eu mesmo vou resolver." "Não quero você aqui," Fábio disse, ajeitando o relógio no pulso sem pressa. "Quero alguém novo. Manda a novata que eu vi chegando. Quero ver como ela se sai." Do outro lado do salão, Beatriz estava de pé perto do balcão, uniforme ainda com a etiqueta dobrada por dentro do colarinho. Primeiro dia. Ela ouviu Anderson chamando o nome dela num sussurro tenso, e os outros garçons desviaram o olhar ao mesmo tempo, como quem não quer se envolver com o que vem a seguir. Ela pegou o bloco de pedidos, respirou fundo e caminhou até a mesa de Fábio. Quando chegou, ele nem levantou os olhos do celular. Ela ficou parada, esperando. Ele deixou passar uns 10 segundos antes de olhar para cima, como se estivesse fazendo um favor. "Traz o Barolo 2015 e não me traz a garrafa errada." Beatriz anotou sem responder, mas antes de virar para ir buscar o vinho, seus olhos pousaram por um segundo no cardápio aberto sobre a mesa, exatamente na linha daquele rótulo. Algo passou pelo rosto dela, rápido, quase imperceptível, como quem reconhece um nome antigo. Fábio bateu a palma da mão na mesa e apontou o dedo para ela. "Tô esperando. Ou você não entendeu o pedido?" Beatriz virou e foi. E naquele momento, ninguém ali dentro ainda sabia o que estava prestes a acontecer. Como alguém assim poderia ter entrado naquele restaurante sem que ninguém percebesse quem ela era? O som de uma taça quebrando no fundo da cozinha cortou o ar do corredor de serviço, e Beatriz parou por um segundo com a garrafa na mão. Barolo 2015. Ela conhecia esse vinho antes de saber ler direito. Seu pai, seu Geraldo, tinha uma prateleira de madeira escura na parede da sala, e cada garrafa ali tinha um nome, uma história e uma data. Ele passava o dedo nos rótulos como quem passava numa lombada de livro favorito. Domingo de manhã, ele chamava Beatriz do quarto e dizia: "Vem cá, filha, hoje você aprende sobre a Itália." Ela ia de pijama, com o cabelo bagunçado, sentar no joelho dele, enquanto ele explicava a diferença entre safras, como se estivesse contando uma aventura. Ela não entendia tudo, mas entendia que aquilo era sagrado para ele, e isso era suficiente. Depois veio o infarto, rápido, sem aviso, numa quarta-feira à tarde. Beatriz tinha 18 anos. As dívidas apareceram logo depois, como se estivessem esperando o momento certo. A prateleira foi vendida junto com o resto. Ela pegou só uma coisa antes de tudo sair: o caderninho de anotações dele, escrito à mão, com o nome de cada vinho que ele já tinha provado na vida. Ela guardou no fundo de uma caixinha no porta-luvas do carro e nunca mais abriu. Os anos que vieram foram de conta para pagar, bico para fazer, sonho para engolir. A gastronomia de luxo ficou distante, como uma lembrança de infância que a gente sabe que existiu, mas não consegue mais tocar. Até que, 3 semanas atrás, ela viu a vaga no Victory, garçonete temporária. Ela mandou o currículo sem pensar muito. E foi chamada. A voz de Anderson a trouxe de volta. "Beatriz, a mesa 4 está esperando." Ela olhou para a garrafa na mão. Barolo 2015.
A mesma safra que o pai dela tinha anotado no caderninho com uma estrela do lado. Uma das únicas que ele descreveu como impossível de falsificar. Quem conhece, sabe na hora. Ela ergueu a garrafa, ajeitou o pano no braço e voltou para o salão. Beatriz chegou à mesa com a garrafa, posicionou o abridor com cuidado e começou o processo do jeito que o pai tinha ensinado. Rótulo voltado para o cliente, corte limpo na cápsula, rolha saindo devagar sem barulho. Fábio nem olhou. Estava no celular, rindo de alguma coisa com Theo, o sócio que sentava sempre à sua direita com aquele sorrisinho de quem acha graça de tudo. Ela serviu uma pequena quantidade na taça para a degustação, como manda o protocolo, e recuou um passo, esperando. Fábio pegou a taça sem pressa, girou o vinho, cheirou, tomou um gole, ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois pousou a taça na mesa com uma calma que era pior do que qualquer grito. Esse vinho tá errado. Beatriz não se mexeu. Senhor, é o Barolo 2015 que o senhor pediu. Posso mostrar a garrafa? Eu sei o que eu pedi, ele disse, sem olhar para ela. E eu sei o que estou sentindo. Esse vinho não é o que deveria ser. Manda buscar outro. Ela foi buscar, voltou com outra garrafa do mesmo rótulo, mesma safra. Serviu de novo. Ele repetiu o ritual. Resultado igual. Tá me mandando a mesma coisa de novo? É o mesmo rótulo, senhor. É o que consta no nosso estoque. Fábio largou a taça e chamou Anderson com um gesto de mão. O tipo de gesto que as pessoas fazem quando não querem nem gastar energia falando. Anderson apareceu em segundos. Seu estoque está errado, ou sua funcionária não sabe servir vinho, Fábio disse direto. Resolve isso. Anderson olhou para Beatriz com aquele olhar de quem quer dizer, sai daqui antes que piore, e disse baixinho, vai buscar o Maitre, agora. Ela foi. E enquanto caminhava, sentiu os olhos dos outros garçons nas costas dela. Ninguém dizia nada. Ninguém se oferecia para ajudar. Era o primeiro dia, e ela já estava no meio de uma situação que nenhum funcionário do Vitor queria perto de si. O Maitre, seu Cláudio, ouviu o relato com a sobrancelha franzida e foi até a mesa de Fábio com ela. Depois de 2 minutos de conversa, voltou e falou para Beatriz em voz baixa, mas firme. Você vai atender as outras mesas. Vou colocar o Renato na 4. Mas eu não fiz nada errado. Beatriz. Ele respirou fundo. Esse homem gasta mais aqui em uma noite do que você vai ganhar no mês. Não é sobre certo ou errado. Ela ficou parada por um segundo, com a frase dele ecoando. Não é sobre certo ou errado. Então foi para as outras mesas, fez o que tinha que fazer, anotou os pedidos, serviu sem errar uma vírgula. Mas a cabeça não parou. Ela sabia que o vinho estava correto. Ela sabia disso no fundo, com uma certeza que não era orgulho. Era memória. Era o caderninho do pai. Era cada domingo de infância ouvindo sobre safras e rótulos como se fossem histórias de herói. E alguém estava sentado ali, confortável, destruindo isso na frente de todo mundo e ninguém fazia nada. Perto das 9 da noite, ela foi ao banheiro. Fechou a porta, jogou água no rosto e olhou no espelho por um tempo. Tinha uma voz dentro dela dizendo que não valia a pena, que era o primeiro dia, que ela precisava do emprego, que confrontar Fábio Drummond não ia mudar nada, só ia garantir que ela saísse dali mais cedo do que o planejado. Ela pensou na conta de luz vencendo na outra semana, pensou no aluguel, pensou no quanto tinha demorado para conseguir essa vaga, e então pensou no pai, não numa cena bonita, não num flash de domingo com garrafa na mão. Pensou nele do jeito que ele era quando alguém tentava passar a perna em cliente na loja onde ele trabalhava. Ele ficava quieto, ouvia tudo e depois ia lá e resolvia. Sem grito, sem drama, só com o que ele sabia. Beatriz enxugou o rosto, respirou e saiu do banheiro. Ela não ia embora. Não ainda. Ela ia terminar o turno, ia fazer tudo certo e ia ficar de olho. Se Fábio Drummond estava jogando algum jogo ali dentro, ela queria entender qual era antes de qualquer coisa.
Quando voltou ao salão, viu Renato saindo da mesa 4 com a garrafa de volta nas mãos e a cara fechada. Fábio tinha rejeitado o vinho de novo. Theo estava no celular, filmando alguma coisa com um sorriso no canto da boca. Anderson cruzou o salão na direção dela com passos rápidos, e antes que ela abrisse a boca, ele falou: "Fábio pediu que você volte para a mesa dele." Ela olhou para ele. "Ele acabou de mandar me tirar." "Eu sei", Anderson disse baixinho. "Mas agora ele quer você de volta, e eu preciso que você vá sem criar problema." Beatriz ficou olhando para Anderson por um segundo. Ele desviou o olhar. Ela ajeitou o pano no braço e foi. Fábio estava recostado na cadeira quando Beatriz chegou à mesa com a expressão de quem já decidiu o que vai acontecer e só está esperando o momento certo de executar. Theo tinha guardado o celular, mas mantinha o cotovelo na mesa, o olhar atento, como quem não quer perder nada do que vem a seguir. "Senta aí", Fábio disse, apontando para a cadeira vazia do lado. Beatriz não sentou. "Posso ajudar o senhor em pé, obrigada." Ele sorriu. Não era um sorriso simpático. Era o sorriso de quem acabou de confirmar uma suspeita. "Tá bem, então me explica uma coisa." Ele pegou a taça, girou o vinho devagar e estendeu na direção dela. "Você me serviu esse vinho 2 vezes hoje. 2 vezes eu disse que estava errado. O que exatamente passa pela sua cabeça quando você insiste numa coisa que o cliente claramente rejeitou?" "O senhor pediu o Barolo 2015. É o que está na garrafa. O estoque foi conferido." "Ah, foi conferido." Ele repetiu as palavras devagar, como se estivesse explicando algo para uma criança. "Por quem? Por você? Uma menina que chegou aqui hoje que eu nem sabia que existia até essa noite?" Ele pausou. "Sabe quanto tempo eu frequento esse restaurante?" Ela não respondeu. 4 anos, ele disse. 4 anos vindo aqui toda semana. Eu conheço cada garrafa do estoque desse lugar melhor do que qualquer funcionário que trabalha aqui. E você, no seu primeiro dia, quer me dizer que eu estou errado?" A mesa do lado tinha parado de conversar. Uma mulher de vestido vermelho olhava para Beatriz com aquela expressão de pena que é quase pior do que o desprezo. Um casal, mais ao fundo, também tinha notado o tom da conversa e ficado quieto. Beatriz manteve o olhar fixo em Fábio. "O vinho está correto, senhor." Ele bateu a taça na mesa com força suficiente para fazer o líquido balançar. "Correto." Ele deixou a palavra no ar. Depois se virou para o salão como se estivesse se dirigindo a uma plateia. "Gente, prestem atenção. A moça aqui que chegou hoje está me explicando que eu não sei distinguir um vinho autêntico de uma garrafa adulterada." Ele abriu as mãos. "Isso é o que está acontecendo aqui." Houve um murmúrio baixo no salão. Alguém riu, uma risada contida, daquelas que a pessoa tenta esconder, mas não consegue. Theo já tinha o celular na mão de novo, a câmera virada para Beatriz. Anderson apareceu ao lado dela como se tivesse surgido do nada, o rosto vermelho, a voz no limite do sussurro. "Beatriz, por favor, pode deixar ela falar." Fábio interrompeu com aquela calma de quem está no controle total da situação. "Quero ouvir o que ela tem a dizer. Afinal, ela parece muito segura do que sabe." Beatriz olhou para Anderson, que desviou o olhar. Olhou para os outros garçons perto do balcão, todos com a cabeça baixa. Respirou. "Senhor Fábio, com respeito", ela disse, a voz firme. "O Barolo 2015 dessa safra tem características específicas que qualquer especialista confirmaria. O vinho que o senhor recebeu está dentro do padrão. Se o senhor quiser, podemos chamar alguém com certificação para avaliar." Houve um segundo de silêncio. Depois Fábio jogou a cabeça para trás e riu. Uma gargalhada aberta, sem filtro, do tipo que ocupa o espaço inteiro. Theo riu junto. 2 mesas atrás, alguém aplaudiu de leve, numa ironia que fez o rosto de Beatriz queimar. "Chamar um especialista."
Fábio repetiu, ainda sorrindo. Ouça bem o que ela disse. Ele se inclinou um pouco para frente. Sabe o que eu faço quando não estou num restaurante, minha filha? Eu sento em bancas de avaliação de vinhos finos. Eu financio importação de rótulos europeus. Eu tenho mais horas de degustação do que você tem de vida profissional. O sorriso sumiu. Você não tem autoridade para falar de especialista para mim. A mulher do vestido vermelho olhou para o lado. O casal do fundo voltou a conversar entre si em voz baixa. A plateia tinha escolhido o lado e não era o de Beatriz. Anderson tocou levemente no braço dela. Vem comigo. Ela foi. Mas antes de virar, ouviu Fábio dizer para Theo, alto o suficiente para carregar pelo salão. Contratam qualquer um hoje em dia. Anderson a levou até o corredor lateral, longe das mesas, e fechou a expressão. Eu preciso que você entenda a gravidade do que aconteceu aí. Eu defendi o produto do restaurante. Você contrariou o cliente mais importante que a gente tem. Ele pausou. O Fábio ligou para o seu Hélio antes de você voltar para a mesa. O dono, pessoalmente. Beatriz sentiu o estômago virar. Ele pediu sua demissão agora. Anderson tirou os óculos, limpou as lentes, como se precisasse de algo para fazer com as mãos. Eu não tenho como segurar isso. Me desculpa. Você está me mandando embora no primeiro dia por defender um vinho que está correto. Eu estou cumprindo o que o dono determinou. Ela ficou olhando para ele. Queria dizer alguma coisa, alguma frase que fechasse aquilo de um jeito que fizesse sentido. Mas não tinha frase. Tinha só o barulho abafado do salão lá atrás, o som de talheres e conversas e a música baixa que continuava como se nada tivesse acontecido. Ela pegou o avental, dobrou ali mesmo no corredor e entregou para Anderson sem dizer mais nada. Caminhou até o vestiário, pegou a bolsa e saiu pela porta de serviço. Já do lado de fora, com a noite fria batendo no rosto, ela ouviu a porta se fechar atrás dela. E então ouviu outra coisa, vindo da janela entreaberta do corredor interno. A voz de Fábio, clara, satisfeita, sem nenhuma preocupação em baixar o tom. Eu já tinha pedido para o Hélio se livrar dela, antes mesmo do turno começar. O Renato me avisou que tinha uma novata nova, e eu não queria dor de cabeça. Qualquer desculpa servia. Beatriz parou. Ficou parada na calçada, com a bolsa no ombro e o vento batendo no cabelo, processando o que tinha acabado de ouvir. Não tinha sido sobre o vinho, não tinha sido sobre o serviço, nem sobre o protocolo, nem sobre nada que ela tivesse feito ou deixado de fazer. Tinha sido decidido antes. Ela já estava demitida antes de colocar o pé dentro. Ela não chorou. Não ainda. Só ficou olhando para a rua vazia, com aquela frase girando na cabeça, e sentiu alguma coisa mudar dentro dela, devagar, mas fundo. O carro de Beatriz estava estacionado a 2 quadras do restaurante, num bolsão de sombra entre 2 postes que não funcionavam. Ela entrou, jogou a bolsa no banco do passageiro e ficou sentada sem ligar o motor. O salão do Vittore ainda estava iluminado lá no fundo da rua. Ela conseguia ver o reflexo das luzes nas janelas de vidro. Lá dentro, Fábio Drummond ainda estava na sua mesa, provavelmente pedindo a sobremesa, provavelmente contando a história para Theo como se fosse uma anedota engraçada de terça-feira. Ela pensou em ligar o carro e ir embora, pagar a conta de luz, procurar outra vaga, engolir e seguir. Era o que fazia sentido. Era o que qualquer pessoa razoável faria. Ficou assim por uns 5 minutos, com as mãos no volante e o motor desligado. Então, sem saber bem porquê, abriu o porta-luvas. O caderninho do pai estava lá no fundo, embaixo do documento do carro e de um carregador antigo que ela nem usava mais. Capa preta, espiral enferrujado, as bordas amassadas de tanto tempo guardado. Ela pegou com cuidado, como se fosse frágil, e abriu no meio. A letra do pai era miúda e inclinada, com aquelas abreviações que só ele entendia. Cada página tinha um vinho, uma data,
uma nota e às vezes um comentário no final, entre parênteses, como se fosse um segredo que ele estava contando só para ela. Ela folheou devagar até achar a página que sabia que estava lá. Barolo, 2015. Região de Serra Lunga d'Alba. E embaixo, numa linha só, entre parênteses. Impossível de adulterar sem deixar rastro. Tanino denuncia na hora. Beatriz ficou olhando para aquela linha por um longo tempo. O que Fábio tinha feito não era capricho de cliente difícil. Era um esquema. Ela não sabia ainda quantas vezes ele tinha feito aquilo, nem com quantas garrafas, nem com quantos restaurantes. Mas sabia que aquela noite não tinha sido a primeira vez. Homem nenhum desenvolve aquela performance, aquela calma, aquela precisão de timing, na primeira vez que tenta alguma coisa. Ela abriu o celular e começou a pesquisar. Fábio Drummond. Fraude, vinho, importação, restaurante. Levou uns 15 minutos até achar. Um fórum especializado em importação de vinhos finos, uma thread de 2 anos atrás, com relatos de 3 fornecedores diferentes. O mesmo padrão, rejeição na hora do serviço, alegação de adulteração, devolução da garrafa, reembolso integral. E a garrafa sumia. Ela leu tudo 2 vezes. Depois ficou olhando para o teto do carro por um momento, respirando fundo. Tinha um nome no final de um dos relatos. Alguém que tinha tentado formalizar uma denúncia e citava um consultor que conhecia os casos. Seu Lauro Meirelles, sommelier, São Paulo. Ela conhecia esse nome. Seu Lauro tinha trabalhado com o pai dela por quase 8 anos. Beatriz pegou o celular de novo e foi atrás do número. O telefone chamou 4 vezes antes de atender. A voz do outro lado era grossa, um pouco rouca, do jeito que ficam as vozes de quem já passou dos 60 e fala devagar porque não precisa mais provar nada para ninguém. Alô? Seu Lauro, é a Beatriz, filha do Geraldo Fontes. Silêncio de 2 segundos. Depois, meu Deus, Bia. Ela sentiu a garganta apertar. É eu. Quanto tempo, menina? A voz dele esquentou de um jeito imediato, genuíno. Como você tá? Tô pensando no seu pai outro dia, sabe? Faz quanto tempo já? 6 anos em agosto. Ela pausou. Seu Lauro, eu preciso te contar uma coisa e preciso da sua ajuda. Ele ouviu tudo sem interromper. A vaga no Vitória, o turno, Fábio Drummond, o vinho, a demissão, a frase ouvida pela janela. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o de quem está organizando o que já sabe. Fábio Drummond, ele repetiu devagar. Eu conheço esse nome, Bia. Conheço bem. Vi seu nome num fórum. Tinha um relato de fornecedor. 3 fornecedores, ele corrigiu. Eu acompanhei os 3 casos. Tentei ajudar 2 deles a formalizar denúncia. Não foi para frente porque nenhum tinha prova suficiente em cima da hora. Ele é cuidadoso. Sempre age em restaurante. Sempre com testemunhas do lado dele, sempre com uma justificativa técnica que soa plausível para quem não entende do assunto. Beatriz olhou para o caderninho aberto no banco do passageiro. Mas quem entende, percebe. Quem entende, percebe na hora, seu Lauro confirmou. O problema é que o Fábio escolhe bem os lugares. Vai em restaurante onde o sommelier não está presente no serviço, onde o gerente não vai enfrentar cliente, onde a garçonete nova não tem como provar nada. Ele parou. Até hoje. Ela não respondeu imediatamente. Ficou processando o peso daquilo. Você tem os relatos dos fornecedores? Ela perguntou. Tenho tudo guardado e tenho mais coisa além disso. A voz dele ficou mais séria. Eu tenho contato com uma jornalista que está mapeando esse tipo de fraude no setor de luxo há uns 2 anos. Chama Raquel Andrade. Ela já tem o nome do Fábio no radar, mas faltava alguém disposto a aparecer com a história do lado de dentro. Beatriz sentiu alguma coisa se mover no peito. Não era euforia, era mais parecido com clareza. Aquela sensação de quando as peças começam a se encaixar e você percebe que o que parecia um beco sem saída tem uma passagem que você não tinha visto antes.
Seu Lauro, você toparia me encontrar amanhã? Bia, ele disse, com uma calma que tinha peso. Eu tô esperando uma chance de encerrar esse assunto faz 2 anos. Me fala onde. Eles se encontraram no dia seguinte numa padaria no Brooklyn, de manhã cedo, antes do movimento. Seu Lauro chegou com uma pasta fina debaixo do braço, cabelo branco penteado para trás, aquele mesmo jeito tranquilo que ela lembrava da infância, quando ele aparecia na casa do pai com uma garrafa na mão e ficava horas conversando na varanda. Ele abriu a pasta na mesa entre os 2 cafés. Tinha impresso os 3 relatos do fórum, mais 2 documentos adicionais. Um deles era um e-mail de um importador de Belo Horizonte descrevendo o mesmo padrão. O outro era uma nota técnica que seu Lauro tinha redigido ele mesmo, detalhando as características do Barolo 2015 que tornavam qualquer alegação de adulteração tecnicamente insustentável. Esse vinho tem uma composição de taninos que é como uma impressão digital, ele explicou, virando a nota técnica na direção dela. Qualquer especialista com meia hora e uma taça confirma a autenticidade. O que o Fábio faz é apostar que ninguém vai chamar o especialista na hora. Ele cria confusão, pressiona o ambiente e sai com a garrafa e o reembolso antes que alguém pense em questionar. E a Raquel? Beatriz disse. Ela consegue publicar isso com o que você tem? Com o que eu tenho, ela consegue escrever um perfil. Mas perfil não derruba ninguém. Ele fechou a pasta. O que derruba é flagrante. É ele fazendo isso de novo, na frente de testemunhas que sabem o que estão vendo. Beatriz olhou para ele. Tem um jantar de gala no Victory em 2 dias, evento fechado para investidores do setor. Fábio é um dos anfitriões. Seu Lauro levantou uma sobrancelha. Eu sei porque vi o cartaz no mural interno antes de sair, ela completou. E eu sei que o restaurante vai precisar de garçonetes temporárias para o evento. Já vi a escala. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar direito. Depois sorriu, devagar, do canto da boca. Seu pai te ensinou bem, Bia. Eles ligaram para Raquel naquela mesma tarde. Ela atendeu no segundo toque, ouviu o resumo em 10 minutos e disse apenas: me manda tudo por escrito ainda hoje. Eu me posiciono como convidada no jantar. Você não me conhece, eu não te conheço até a hora certa. O plano começou a tomar forma naquela noite. Beatriz ia entrar no jantar como temporária, indicada por seu Nilo, um dos fornecedores lesados por Fábio, que ainda tinha contato com o maitre do Victory. Seu Lauro ia aparecer como convidado especialista, apresentado por um dos investidores do setor que devia um favor a ele. E Raquel ia estar na sala com câmera discreta e 2 depoimentos gravados de fornecedores que toparam aparecer. Tudo dependia de Fábio repetir o esquema. E seu Lauro não tinha dúvida nenhuma de que ele ia repetir. Ele não consegue resistir, seu Lauro disse, quando Beatriz levantou a possibilidade de ele mudar o comportamento naquela noite. Esse tipo de homem não faz isso por necessidade financeira. Faz pelo prazer de vencer, de provar que sabe mais, que tem mais poder, que pode humilhar e sair ileso. Tira a audiência, você tira o prazer. Mas coloca uma audiência grande na frente dele, ele vai performar. Beatriz estava em casa, deitada na cama, com o teto escuro acima dela, quando o celular vibrou. Mensagem de seu Lauro, curta. A Raquel me avisou. Alguém do entorno do Fábio está fazendo perguntas sobre quem solicitou a vaga de temporária para o jantar. Ele desconfia que alguma coisa está diferente. Ela sentiu o estômago contrair. Digitou de volta. Quanto tempo a gente tem? A resposta veio em menos de 1 minuto. Se ele confirmar o nome antes de amanhã à noite, o plano acabou antes de começar. A gente precisa antecipar a entrada. Você consegue chegar lá 2 horas antes do evento? Beatriz ficou olhando para a mensagem. 2 horas antes significava entrar no restaurante antes da segurança estar toda posicionada, antes de Fábio chegar,
antes de qualquer ensaio final. Significava improvisar metade do plano em tempo real, dentro do lugar de onde ela tinha sido expulsa 48 horas atrás. Ela digitou: "Consigo", e pousou o celular no peito, olhando para o teto, com o coração acelerado e a cabeça estranhamente calma. Era agora ou nunca. Beatriz chegou ao Victory às 6 da tarde, 2 horas antes dos primeiros convidados. O restaurante estava em modo de preparação. Mesas sendo reposicionadas, arranjos sendo ajustados, a equipe temporária recebendo instrução do maitre perto da entrada da cozinha. Ninguém questionou a presença dela. Seu Nilo tinha ligado para o maitre na tarde anterior com uma recomendação direta, e o nome de Beatriz estava na lista. Seu Lauro chegou 20 minutos depois pela entrada principal, de terno escuro, cumprimentando o anfitrião do evento com a naturalidade de quem frequenta esse tipo de lugar há décadas. Eles não se olharam. Raquel já estava dentro, sentada numa das mesas laterais, reservadas para a imprensa especializada, com um crachá de veículo técnico do setor e uma bolsa que tinha câmera embutida na alça. Ela tinha enviado uma mensagem às 5 da tarde, confirmando posição. "Estou dentro. 2 depoimentos gravados, qualidade boa. Só precisamos do flagrante ao vivo." Era o que faltava. E era exatamente onde o plano começou a ranger. Às 6h40, seu Lauro mandou mensagem para Beatriz pelo celular, que ela mantinha no bolso do avental com a tela no modo silencioso. A mensagem tinha 3 palavras: "Problema com o Nilo." Ela foi até o corredor de serviço e ligou de volta em voz baixa. Seu Nilo tinha gravado o depoimento na noite anterior, detalhando o caso dele com Fábio, a garrafa devolvida, o reembolso que recebeu depois de ameaça velada de processo. Era a prova mais sólida que tinham, testemunha com nome, data e valor documentado. Mas quando seu Lauro foi abrir o arquivo para passar para Raquel, o vídeo estava corrompido, gravado no celular antigo do Nilo, formato incompatível, áudio sem sincronização com a imagem, inutilizável. Beatriz ficou em silêncio por 2 segundos. "Você consegue falar com ele agora?" "Já liguei. Ele atendeu, mas está nervoso. Não quer aparecer pessoalmente no evento." "Não precisa aparecer. Precisa gravar de novo. Agora. Pelo celular mesmo. Só voz. Só ele falando o que aconteceu. 2 minutos. Você orienta." Houve uma pausa do outro lado. "Isso segura como prova?" "Segura o suficiente para Raquel publicar com contexto. Ela me confirmou isso hoje cedo." Seu Lauro ficou quieto por um momento. "Tá. Vou ligar para ele agora." Beatriz voltou para o salão com o rosto neutro e continuou o trabalho. Dobrou guardanapos, reposicionou taças, respondeu instrução do maitre com a cabeça. Por dentro, estava contando os minutos. Às 7h15, a mensagem chegou. Gravado, áudio limpo, mandei para Raquel. Ela respirou. 7h30, os primeiros convidados começaram a entrar. Aos poucos o salão foi esquentando. Vozes, cumprimentos, o som de taças sendo erguidas nos primeiros brindes. Às 8h menos 10, Fábio Drummond entrou pela porta principal com Theo ao lado, sorrindo para alguém que veio ao encontro dele com a mão estendida. Ele não viu Beatriz. Ela viu ele. Ajeitou o pano no braço, se posicionou perto da estação de serviço e esperou. Não existia mais plano B. Eles estavam dentro. O material estava pronto. E o homem que tinha decidido a demissão dela, antes mesmo de ela chegar, estava a 15 metros de distância, completamente à vontade. Sem volta, o jantar tinha entrado no segundo tempo quando Fábio pediu o vinho. Não foi um pedido qualquer. Ele esperou o momento certo. As conversas paralelas já tinham esfriado um pouco, os convidados estavam acomodados e a atenção da mesa principal estava concentrada nele enquanto ele discursava sobre importação de rótulos europeus com a autoridade de quem passou a vida inteira sendo ouvido sem ser questionado. Era o tipo de performance que ele claramente tinha ensaiado. Não naquela noite, mas ao longo de anos de prática.
O problema do mercado brasileiro, ele disse, girando a taça vazia com 2 dedos, é que a maioria dos estabelecimentos não tem estrutura para garantir a autenticidade. Você paga por um rótulo e recebe qualquer coisa. Já aconteceu comigo aqui mesmo, nesse restaurante. Ele pausou, deixou o silêncio trabalhar. Por isso eu sempre peço para conferir pessoalmente. Alguns convidados concordaram com a cabeça. Um deles, um homem de cabelo grisalho na ponta da mesa, disse que tinha passado pela mesma situação em Lisboa. Fábio sorriu. Pois é global. Foi nesse momento que ele levantou a mão para chamar o serviço. Beatriz se aproximou com a garrafa. O Barolo 2015, o mesmo rótulo, a mesma safra, separado por ela e por seu Lauro ainda na tarde anterior, com lacre intacto e procedência documentada. Ela serviu a quantidade de degustação, recuou um passo e ficou parada, com as mãos à frente do corpo. Fábio pegou a taça, fez o ritual todo, girou, cheirou, tomou o gole, ficou em silêncio por exatamente o tempo que precisava para criar tensão. Depois pousou a taça com aquela calma calculada que Beatriz já conhecia. Esse vinho não está correto. A mesa ficou quieta. Posso estar enganado, ele disse sem o tom de quem acha que está enganado. Mas o perfil de tanino não bate com o que eu esperaria de um 2015 legítimo de Serra Lunga. Isso aqui tem alguma coisa errada. Ele olhou para Beatriz com uma expressão que misturava decepção e condescendência. Você pode verificar a origem dessa garrafa? A origem já foi verificada, ela disse com a voz tranquila. Antes do jantar. Ele franziu o senho levemente. Era a primeira vez naquela noite que alguém tinha respondido sem recuar. Por quem? Foi então que seu Lauro se levantou da mesa onde estava sentado, 3 lugares à esquerda de Fábio, e falou com a calma de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Por mim. Fábio virou o rosto na direção dele. Lauro Meireles, seu Lauro disse, se identificando com uma simplicidade que tinha mais peso do que qualquer título. Sommelier certificado há 32 anos. Consultor de autenticidade para importadoras e estabelecimentos de alto padrão. Ele pausou. E eu estava presente quando essa garrafa foi aberta. Houve um segundo de silêncio diferente dos outros. Não era o silêncio de quem está esperando. Era o silêncio de quem acabou de perceber que o chão mudou. Fábio se recostou na cadeira, cruzou os braços e sorriu com uma segurança que ainda parecia inabalável. Lauro, com todo o respeito, avaliação de autenticidade não se faz em cima da hora, num jantar. Exige análise laboratorial, documentação, exige conhecimento técnico. Seu Lauro interrompeu sem elevar o tom, que eu tenho, e exige documentação da procedência que a gente também tem. Ele abriu a pasta que estava sobre a mesa na sua frente. Essa garrafa veio de uma importadora com certificação de origem emitida pela região produtora. O lacre foi conferido antes de ser aberta. E o perfil sensorial que você acabou de descrever como inconsistente é exatamente o perfil característico dessa safra. Tanino firme, acidez elevada, final longo. Não é defeito, é identidade. Fábio abriu a boca para responder, mas seu Lauro continuou. O que me interessa mais, Fábio, não é essa garrafa específica. Ele tirou um documento da pasta e colocou sobre a mesa, virado para os convidados ao redor. Me interessa um padrão. 3 fornecedores diferentes, em 3 restaurantes diferentes, nos últimos 4 anos. Todos com o mesmo relato. Rejeição de vinho na hora do serviço, alegação de adulteração, devolução da garrafa e reembolso posterior. E em todos os casos, a garrafa sumiu. A mesa principal tinha parado completamente. O homem de cabelo grisalho olhou para o documento e depois para Fábio. A mulher ao lado dele recuou levemente na cadeira. Fábio descruzou os braços. Isso é uma acusação absurda. Você está insinuando que eu... Eu não estou insinuando nada, seu Lauro disse. Eu estou apresentando um padrão documentado.
Ele olhou para Beatriz e fez um gesto leve com a cabeça. Beatriz tirou o celular do bolso do avental e colocou sobre a mesa mais próxima, com o áudio já carregado. Deu play. A voz de seu Nilo preencheu o espaço ao redor da mesa, firme, detalhada, com nome, data, valor e descrição do que tinha acontecido. 2 minutos de relato que não deixavam margem para interpretação. Quando o áudio terminou, o silêncio que ficou era de outro tipo completamente. Fábio olhou para Beatriz. Pela primeira vez naquela noite, ela viu algo diferente no rosto dele. Não era raiva, era reconhecimento. Ele a reconheceu e percebeu naquele segundo exatamente o que tinha acontecido. Você, ele disse baixinho. Ela não respondeu. Não precisava. Do outro lado do salão, Raquel Andrade estava de pé, com o crachá virado para a mesa principal e a bolsa posicionada na direção certa. O primeiro a se mexer foi o homem de cabelo grisalho. Ele pegou o documento que seu Lauro tinha colocado sobre a mesa, leu por alguns segundos e passou para a mulher ao lado sem dizer nada. Ela leu. Passou para o próximo. O documento foi circulando pela mesa principal em silêncio, como uma sentença sendo lida em voz baixa por um júri que ainda não tinha se pronunciado. Theo, que estava 2 lugares atrás de Fábio, guardou o celular no bolso pela primeira vez na noite. Um dos investidores, um homem mais jovem de óculos finos, que tinha passado o jantar todo concordando com tudo que Fábio dizia, se inclinou para o lado e sussurrou alguma coisa para a pessoa ao lado. A pessoa ao lado não respondeu. "Eu conheço o seu Nilo", disse uma voz do fundo da mesa. Todo mundo virou. Era uma mulher de blazer cinza que Beatriz não tinha notado antes. "Trabalhei com a importadora dele há 3 anos. Ele não é o tipo de pessoa que inventa história." Fábio abriu a boca. "Esse áudio pode ser de qualquer um." "Eu também fui procurado por ele", disse o homem de cabelo grisalho, devagar, ainda olhando para o documento. "Ano passado, num restaurante em Higienópolis. Achei que era exagero na época." Ele pousou o papel na mesa. Aparentemente não era. O murmúrio, que começou baixo, foi crescendo de uma mesa para outra, como água que encontra uma rachadura e vai alargando devagar. 2 convidados da mesa lateral já estavam com o celular na mão. Alguém, em algum lugar do salão, disse o nome de Fábio num tom que não era mais de respeito. Fábio se levantou da cadeira. "Eu não vou ficar aqui sendo julgado com base em áudio anônimo e documentos sem validação." Ele ajeitou o paletó com aquele gesto de sempre, o relógio no pulso, a postura de quem está acostumado a encerrar conversas. "Isso aqui é difamação. Eu tenho advogado e vocês vão ouvir falar dele." Ele começou a caminhar em direção à saída. Passou por Beatriz sem olhar. Passou por seu Lauro sem olhar. Passou por 2 mesas de convidados que tinham parado de conversar e ficaram assistindo em silêncio. Chegou perto da porta de entrada e encontrou um homem parado do outro lado, de terno escuro, com uma identificação presa no bolso do peito. Do lado dele havia outro. O homem falou com calma. "Fábio Drummond? Meu nome é delegado Antônio Saraiva. O senhor pode nos acompanhar?" Fábio olhou para os 2. Olhou para trás, para o salão que estava inteiro de olho nele. Olhou para Theo, que tinha ficado parado no meio do caminho, sem saber o que fazer. "Isso é um absurdo", ele disse. Mas a voz tinha perdido alguma coisa. A calma calculada que carregava desde que entrou tinha ficado para trás, em algum ponto entre a mesa principal e a porta. O delegado não respondeu, só esperou. Fábio ficou parado por mais alguns segundos, como se ainda estivesse procurando uma saída que não existia. Depois, devagar, caminhou junto com eles para fora. A porta se fechou. O salão ficou em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, é cheio de gente processando ao mesmo tempo o que acabou de acontecer. Beatriz ficou parada no meio do salão, com o pano ainda no braço, olhando para a porta fechada. Não sentiu euforia, não sentiu alívio imediato,
nem aquela satisfação de filme que vem com música e câmera lenta. Sentiu principalmente cansaço. O tipo de cansaço que só aparece quando a tensão finalmente afrouxa e o corpo percebe tudo que sustentou nos últimos 2 dias. Seu Lauro chegou ao lado dela sem pressa e ficou parado também, olhando na mesma direção. Seu pai estaria orgulhoso, ele disse baixinho. Ela não respondeu, só respirou fundo, uma vez, longa e devagar, e ficou assim por um momento. Parada no centro do salão que 2 dias atrás tinha assistido à humilhação dela em silêncio, com o mesmo pano no braço, o mesmo uniforme e uma diferença que nenhuma roupa mostra. Beatriz saiu pelo mesmo corredor de serviço de 2 dias atrás. Dessa vez, não tinha bolsa no ombro, nem avental dobrado nas mãos. Só ela, o casaco que tinha pendurado num gancho perto da cozinha no começo da noite, e o corredor vazio com o barulho abafado do salão ficando para trás. Ela empurrou a porta dos fundos e saiu. A noite estava fria do mesmo jeito. O mesmo tipo de vento, a mesma calçada, o mesmo bloco de sombra entre os postes lá no fundo. Mas alguma coisa tinha mudado na proporção das coisas, como quando você volta a um lugar depois de muito tempo e percebe que ele encolheu. Seu Lauro saiu alguns minutos depois e ficou parado ao lado dela. Não disse nada imediatamente. Só ficou ali, com as mãos no bolso do casaco, olhando para a rua. Depois de um tempo ele falou: "Seu pai me ensinou a provar meu primeiro Barolo, sabia? Eu tinha uns 20 e poucos anos, não entendia nada ainda. Ele colocou a taça na minha mão e disse: 'Fica quieto e escuta o que ele tem a dizer.'" Ele pausou. "Aprendi mais naquela tarde do que em 2 anos de curso." Beatriz sentiu a garganta apertar, mas não chorou. Só assentiu. Seu Lauro estendeu a mão. Ela a apertou com as duas. "Me liga", ele disse. "Não para trabalho, só para tomar um café." Ela prometeu que ia ligar, e dessa vez era verdade. Nos dias que se seguiram, o nome de Fábio Drummond percorreu os canais do setor com a velocidade que só rumor de escândalo tem. A reportagem de Raquel saiu 3 dias depois do jantar, com áudio, documentação e o depoimento do homem de cabelo grisalho, que concordou em ser identificado. O processo foi aberto formalmente. 2 dos 3 fornecedores do fórum entraram como assistentes de acusação. Theo, que tinha filmado tudo aquela noite sem perceber que estava documentando o próprio esquema do sócio, apagou o perfil nas redes sociais numa quarta-feira de manhã e não voltou mais. Beatriz soube de tudo isso pelos outros, em pedaços, ao longo de dias. Não ficou acompanhando. Tinha outras coisas para fazer. 2 semanas depois do jantar, ela estava sentada na sala de seu Lauro, numa tarde de terça, com um caderno aberto na mesa e 3 taças à frente. Ele tinha proposto que ela trabalhasse com ele como assistente de consultoria. Nada formal ainda, só acompanhar os atendimentos, aprender o processo, ver se fazia sentido. Ela tinha dito que sim antes de ele terminar a frase. Naquela tarde, ele colocou uma garrafa na mesa, serviu uma quantidade pequena em cada taça e disse, sem olhar o rótulo, "Me conta o que você sente." Ela pegou a taça, girou, cheirou, tomou o gole. Ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não sabe, mas o de quem está prestando atenção de verdade. "Tanino firme", ela disse. "Acidez alta. Final longo, região fria, altitude, solo calcário." Ela pousou a taça. "Itália, norte." Seu Lauro sorriu devagar. "Safra?" Ela olhou para a taça de novo. 2015. Ele virou o rótulo na direção dela. Barolo, 2015, Serra Lunga d'Alba. Ela olhou para o rótulo por um segundo e depois olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada. Não precisava. Numa tarde da semana seguinte, um cliente novo chegou para uma consultoria. Entrou na sala com aquela postura de quem está acostumado a ser o que mais entende do assunto em qualquer ambiente. Ombros abertos, voz alta,
Primeiro comentário, já sendo uma correção sobre algo que ninguém tinha dito ainda. Beatriz estava sentada ao lado de seu Lauro, com o caderno na mão. O cliente olhou para ela brevemente, com aquela avaliação rápida e descartável que alguns homens fazem quando não consideram a pessoa à frente como interlocutora real. Depois se virou para seu Lauro e começou a falar. Seu Lauro deixou ele terminar. Depois disse com calma: qualquer dúvida técnica, a Beatriz responde. O conhecimento dela nessa área é mais sólido do que o meu em algumas safras específicas. O cliente virou o rosto para ela com uma expressão de surpresa que tentava esconder. Beatriz não sorriu, não se desculpou, não recuou. Só abriu o caderno na página certa e disse: pode perguntar. Essa história me ensina que humilhação nunca é o fim, é o momento antes. Eu vi uma mulher perder o emprego no primeiro dia por saber demais, ser tratada como se não existisse por alguém que achava que o poder protegia da verdade. Isso me arrepia, porque eu sei que a maioria das pessoas teria ido embora naquela noite e engolido. Ela não engoliu. E o que me faz acreditar de verdade é que ela não venceu por sorte nem por raiva. Venceu porque carregava algo que ninguém conseguia ver de fora. E teve a coragem de não enterrar isso junto com a dor. Tem gente que vai embora carregando o peso da injustiça para sempre. E tem gente que transforma esse peso em prova. Você sabe muito bem qual dos dois dura mais. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu raiva quando sentiram raiva dela, ou sentiu aquele alívio quando a verdade veio à tona, deixa o like. É a forma mais simples de me dizer que valeu a pena. E para mim significa muito. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Fico feliz de verdade quando vejo de onde as pessoas estão chegando. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal tá só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.